Boa noite, meus irmãos. Eu saudo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, verso de número 18. Primeira João 3, 18. Primeira João 3, 18. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos orar mais uma vez? Fechemos nossos olhos, curvemos nossas cabeças e, mais uma vez, clamemos ao Senhor. Deus, Pai, nós, mais uma vez, nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor. Nesse momento que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra, nós te clamamos mais uma vez. Usa o Teu servo, que tudo que for dito aqui, Senhor, esteja de acordo com a Tua vontade prescrita, de acordo com a Tua palavra revelada, Senhor. Abre os nossos corações, a começar pelo meu, Senhor, para que nós sejamos instruídos, exortados pelo Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, este versículo que nós lemos, ele é riquíssimo. Muito embora ele seja de uma fácil compreensão, ao mesmo tempo ele possui uma profundidade que de fato transcende o nosso entendimento. Mas aprove ao Senhor revelar-nos a sua palavra, e toda a palavra ela é para o nosso proveito. Aqui na epístola do apóstolo João, ele escreve à igreja, ou às igrejas, como nós vamos ver logo adiante, na clara intenção de instruir e exortar aqueles irmãos quanto aos falsos ensinos, ao mesmo tempo em que ele instrui ou ele exorta, ou ele instrui exortando quanto aqueles ensinos que adentravam a igreja, aqueles falsos mestres que vinham não da parte do Senhor, trazendo heresias à igreja. O apóstolo escreve essa epístola e há uma grande convicção aqui de grande parte dos teólogos, nós podemos ver de forma muito clara, enquanto ele está em Éfeso. E se nós observarmos, voltar só um pouquinho no início do capítulo 1, ele não se identifica, né? Especialmente como as epístolas do apóstolo Paulo, ele se identifica, fala quem está em sua companhia, e assim ele destina a algumas pessoas ou algumas igrejas. Mas aqui nós não vemos uma identificação do apóstolo João, no versículo 1 do capítulo 1. Entretanto, não nos restam dúvidas de que ela foi escrita pelo apóstolo João, tanto pelo estilo quanto pela própria os historiadores, os estudiosos, o próprio corpo da carta nos dão essa certeza. E a razão de não haver aqui um emissor, alguns comentaristas afirmam que é desnecessário, justamente porque ele era conhecido de todos naquela região, ali da Ásia Menor. Ele era o apóstolo João, um dos 12, então ele era extremamente conhecido. E a razão de não ter aqui um receptor, de não constar aqui a quem essa carta é destinada, é porque possivelmente ela foi destinada a todas as igrejas daquela região, ao qual o apóstolo João era responsável, ele era o pastor, ele era um apóstolo. E então, desse modo, nós podemos concluir que essa carta foi escrita talvez a todas as igrejas da região, se não, com certeza, a mais de uma igreja. Aquelas igrejas da região iriam receber as instruções do apóstolo João, o seu pastoreio. E nós precisamos lembrar aqui que o contexto em que esta carta foi escrita, muito embora nós vejamos somente as palavras do apóstolo João, como que um certo comentarista, ao falar das epístolas e dessa defesa da fé, da instrução aos crentes, ele fala que a gente vê somente um lado da história, né? Como se a gente estivesse ouvindo alguém ao telefone.
E através daquelas respostas do que é dito, a gente pode identificar o que está sendo falado do outro lado. Mas a história, tradição e, sobretudo, os achados ali do Mar Morto nos trazem uma orientação de que haviam doutrinas hereges. Uma delas era o docetismo, que trazia a ideia de que Jesus era somente uma aparição. Inclusive, esse é o significado da palavra em grego, né, que dá origem ao docetismo. Era como se Jesus fosse somente uma aparição, ele não tivesse um corpo. Isso consta também em alguns aspectos, e é muito comum nós ouvirmos sobre isso, sobre o que nós chamamos de gnosticismo. Especialmente ali ao escrever aos Colossenses, o apóstolo Paulo também combate esta heresia. Mas o fato é que aqueles irmãos estavam sendo atacados por falsos ensinos. E nesse gnosticismo, muito embora nós não saibamos ao certo a heresia com os detalhes, porque a carta não nos conta, ela também possuía um aspecto de fazer uma distinção, uma separação, uma dualidade entre corpo e espírito, como se o espiritual fosse bom e o corpo fosse mal. Ou não é verdade, nós cremos que o nosso corpo, os nossos corpos, eles também são do Senhor e eles devem ser santificados por isso. Muito embora nós sejamos dicotômicos, nós cremos que nós ressuscitaremos, então o nosso corpo ele é santo, ele é feito pelo próprio Deus. Então, nessa intenção, como que querendo trazer uma solução, se o corpo é mau, então a única razão e conclusão lógica é que Jesus não tinha um corpo, então ele era uma espécie de espírito, como se fosse uma projeção, um holograma. Mas nós não cremos nisso, obviamente. Então, com a intenção de instruir aquelas igrejas, o apóstolo João, o bom pastor, a semelhança de Cristo aqui, ele se dedica, ele escreve, ele se preocupa, ele traz algumas instruções ao longo da carta, que eu queria me deter especialmente na terceira dessa, mas eu preciso citar as outras. Ele fala da doutrina, ele diz que Jesus, ele veio em carne, ou seja, ele era um homem. Nós cremos que Jesus era 100% homem, 100% Deus, era o Deus homem, o Deus encarnado. Ele assumiu assim a nossa natureza para que pudesse pagar pelos nossos pecados ou assumir a nossa culpa de forma perfeita. E uma outra coisa que o apóstolo João traz aqui, além dessa certeza de que Cristo era homem, é que também os crentes deveriam viver em santidade, porque aqueles falsos mestres ensinavam: se o corpo é mau, não importa muito o que você faz com ele, seu corpo tanto faz, se você vive de uma forma promíscua. Mas não, nós não cremos nisso. Então o apóstolo João reforça, traz à mente daqueles irmãos que era necessário se santificar. Em terceiro lugar, como uma marca de uma nova criatura, ele fala também do amor fraternal. E especialmente onde eu quero me deter, especialmente onde o texto que lemos aponta. O amor fraternal é o amor entre os irmãos. Nós, corpo de Deus, corpo de Cristo, irmãos comprados com seu precioso sangue, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos nos dedicar por inteiro ao Senhor e ao serviço ao nosso próximo. Assim, eu gostaria de intitular, meus irmãos, este sermão com essa verdade estampada de forma muito clara no versículo 18: amando de fato e de verdade. Nós precisamos amar de fato e de verdade. E quando nós descemos ao texto, mais uma vez, voltemos para o capítulo 3, verso 18, tendo todo esse entendimento de que aqueles irmãos são instruídos de amar uns aos outros, uma vez que alguns eram deixados de lado, justamente por não se preocuparem ou dizerem que a dor não importa muito, que nós passamos no corpo não importa. Não, o apóstolo João lembra que nós precisamos amar uns aos outros. E assim ele diz, lendo mais uma vez o verso de número 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós precisamos amar uns aos outros. E aqui bem no comecinho deste versículo ele diz filhinhos. Aqui ele está chamando a atenção. É o que nós chamamos de um vocativo. Ele chama, ele pode ser encontrado inclusive outras 7 vezes nessa epístola. E quando ele chama aqueles queridos irmãos de filhinhos, ele está demonstrando o seu zelo, o seu carinho, como que um pai que fala ao filho, um pai na fé,
Muito embora algumas daquelas igrejas talvez não tenham sido fruto do seu trabalho, algumas possivelmente fruto do trabalho do apóstolo Paulo, mas o fato é que ele chama de filhinhos. E nós fazemos isso com as crianças, né, quando nós queremos chamar a atenção. A gente, como com um apelo, fala: "Meu filho" ou "meu filhinho". E o apóstolo João está usando desse artifício, ele fala filhinhos, e há uma demonstração de carinho. Os mais velhos chamam assim os mais novos, inclusive aqueles que não são filho. E eu tenho, embora não seja tão novo, por vezes sou chamado meu filho. E de fato a gente vê o zelo e o carinho, mas isso não deve ser somente com palavras. E o verso continua, ele diz: "Não amemos". Ele usa aqui um imperativo, é uma ordem, e é engraçado e é curioso que aqui está conjugado na primeira pessoa do plural, é como se ele estivesse dizendo: "Nós não amemos". Ele se inclui também nesta ordem do Senhor. Ele está aqui citando as instruções do próprio Senhor Jesus, com quem ele andou, com quem ele foi instruído, com quem ele sentou, por quem ele foi amado, inclusive é o discípulo amado, intitulado pelo próprio Espírito Santo. É bem verdade que é o apóstolo João que escreve, o próprio apóstolo, mas é o Espírito Santo quem nos revela isso. Então ele conhecia o Senhor Jesus e ele diz: "Não amemos, nós não devemos amar", da forma como ele diz em seguida. Mas o fato é de que quando nós instruímos, e aqui é especialmente aqueles que ensinam, que se dedicam ao ensino, mas isso é uma verdade para todo crente. Nós instruímos, nós falamos da palavra do Senhor às outras pessoas. E da mesma forma como nós instruímos, essas instruções também são para nós. Essas instruções são para os nossos corações. E algo que eu confesso que vi aqui na frente traz um certo desconforto, não pelo temor de homens, mas do Senhor. Porque ao falarmos, a instruirmos a igreja, a exortarmos, nós trazemos ainda isso sobre nós, de modo que nós somos indignos. Mas a verdade é que nenhum de nós somos. Nós não somos aptos se não for pelo Santo Espírito de Deus, pelo Filho de Deus, que nos faz nova criatura e nos santifica em seu nome. Há uma fala, e é quase que bobinha, quando a gente fala de apontar, né? Enquanto você aponta um dedo, 3 estão voltados para você. De fato, parece um pouco bobinho, mas é uma verdade. Ao nós proclamarmos, ao nós falarmos, nós devemos nos lembrar que isso primeiro é os nossos corações. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós, como somos convidados a nos examinarmos e olharmos para nós. E sim, à luz do Evangelho, do perdão que nós temos em Cristo, clamar por perdão. Mas o fato é que o apóstolo João aqui diz: não amemos. Ele fala de palavra nem de língua. Como nós vimos na semana passada, na exposição de Abacuque, é um artifício, né? É um estilo hebraico aqui, especialmente de falar, muito embora aqui tenha sido escrito em grego, mas esse estilo de usar um paralelismo. Ele fala uma mesma coisa em pares, né? Ele fala de palavra nem de língua, em seguida ele fala, mas de fato de verdade. E a ideia aqui não é falar de coisas diferentes. Quando ele fala de palavra e nem de língua, nós não devemos amar assim, ele está trazendo uma ênfase em forma de repetição, para deixar muito claro como nós não devemos amar. Nós não devemos amar de palavra e nem de língua. Não que nós não vamos expressar o nosso amor, o nosso carinho. Inclusive, isso deve acontecer no nosso lar. Os esposos devem demonstrar afeto pelas suas esposas, como com aroma suave para o Senhor, mas também como um testemunho para os filhos. A esposa também deve demonstrar um afeto pelo seu marido. Nós devemos demonstrar um afeto pelos nossos irmãos, dizer o quanto nós temos apreço por eles. O que o apóstolo João está dizendo não é que nós não devamos falar, mas sim que nós não devemos nos reter, nos manter somente nisso. Não amemos de palavra nem de língua, como que ele se dissesse. Não ame somente desta forma. Não somente fale, mas de fato e de verdade. E ele mais uma vez enfatiza, trazendo aqui uma repetição, de modo semelhante, de modo igual ao que ele faz naquilo que nós não devemos fazer. Ele diz o que deve ser feito, dando essa ênfase, mas de fato e de verdade. O apóstolo poderia simplesmente dizer que não amemos de palavra, e seria suficiente para nós entendermos a intenção dele. Mas ele não somente enfatiza dizendo nem de língua, como também
diz o que precisa ser feito, mas de fato e de verdade. Em uma outra tradução, diz: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. A verdade, meus queridos, é que este versículo é muito fácil de compreender. Ele é bem simples. Em uma nova tradução da linguagem de hoje, ele diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É muito fácil de compreender o que o apóstolo João está falando. Mas o que o apóstolo quer dizer com isso de forma prática? Como nós podemos amar de fato e de verdade? Como nós devemos não amar somente de língua e de palavras? Eu gostaria que nós víssemos os versos anteriores e extraíssemos dele algumas verdades e algumas já aplicações, tendo em mente que este verso de número 18 remete aos versos anteriores, especialmente o verso 15, 16 e 17. No verso 15, nós veremos que nós não devemos odiar ou não odiando. No verso 16, dando a vida. No verso 17, ofertando os nossos recursos. E assim, não odiando, dando a vida e ofertando os nossos recursos, nós amaremos de fato e de verdade. O verso de número 15 nos diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não odiar em nosso meio parece um tanto quanto óbvio, né? Isso é claro, isso é muito óbvio para nós. Mas na mesma medida que é óbvio, é também muito frequente esse ódio. Quantas não foram as vezes que precisamos tratar problemas no meio da igreja, os oficiais, e nós mesmos tratar com alguns irmãos? Talvez você diga e puxe a memória muitas, né, pelo menos eu, em algumas vezes, diante do meu pecado, tive que pedir perdão a alguns irmãos, ali diante do conselho da 4ª Igreja Presbiteriana de Boa Vista, as discussões no corpo de Cristo, aqueles são eleitos. Eu tive que pedir perdão ao meu pastor por agir de forma leviana muitas vezes, essa é a palavra mesmo. Nós somos facilmente inclinados, meus irmãos, a odiar, mesmo que de forma sutil. Quanto não foram as vezes que nós odiamos muito nossos irmãos, talvez pessoas aqui presentes? É bem verdade que dentro da igreja há algumas pessoas que são problemáticas. Há situações que não os tiram do sério, é verdade. Tem gente que, ao nosso ver, é chata, eu sou um desses talvez. Mas será que essas são razões para nós odiarmos os nossos irmãos? Será que isso é uma razão para nós tratarmos os nossos irmãos como pessoas ímpias, inclusive algumas vezes? Meus queridos, nós precisamos amar uns aos outros. Nós não devemos nos odiar. O Senhor Jesus fala disso lá em Mateus. Abram comigo, Mateus, capítulo 5, verso 21 a 26, o Sermão do Monte. Como eu disse, o apóstolo João ele não está trazendo mandamentos da sua cabeça. Antes, ele traz as instruções de Cristo. Eles interpretavam aquilo ou traziam aquilo que o Senhor Jesus havia dado a eles. Tanto que as cartas, se nós lembrarmos, elas são citações do Antigo Testamento e das palavras do Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 5, verso 21, o Senhor Jesus, ali no Sermão do Monte, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejais recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás ali, enquanto não pagares o último centavo. Meus queridos,
Quantas não foram as vezes que nós odiamos os nossos irmãos, e por vezes por meras opiniões contrárias às nossas, não porque o irmão de fato atacou de forma direta a glória do Senhor, não porque ele foi de encontro à santidade do Senhor, mas porque ele foi de encontro ao nosso orgulho. Lá em Tiago, capítulo 4, Tiago nos diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão os prazeres que militam na vossa carne? A razão de, quase sempre, ou na maioria das vezes, nos indignarmos contra os nossos irmãos, por vezes de forma desproporcional, é porque o nosso orgulho é atacado. Não é porque nós estamos preocupados com o zelo, não é porque nós estamos preocupados com a glória do Senhor, nós estamos preocupados muitas vezes com a nossa própria glória, com o nosso orgulho que é atacado. E nós dizemos por vezes de forma até orgulhosa: eu não levo desaforo para casa. Como se houvesse alguma vantagem nisso. Eu preciso dizer sim que algumas vezes é necessário que você debata, converse e articule. Mas o contexto aqui é de irmãos, pessoas compradas com o precioso sangue do nosso Redentor. O contexto aqui é de irmãos. Está falando do amor fraternal, da união da igreja. É nesse contexto. Nós devemos sim amar, inclusive orar pelos nossos inimigos. Mas o contexto aqui, meus queridos, é de irmãos, pessoas ao qual nós somos corpo. Meus irmãos, nós amamos de fato e de verdade quando não odiamos os nossos irmãos. No verso de número 16, nesse segundo ponto, na segunda aplicação, nós devemos orar, ou melhor, nós devemos dar a nossa vida. O verso 16 diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dificilmente nós, como esposos, como pais, não estaremos dispostos a morrer em lugar dos nossos filhos. Eu tenho certeza, se nesse exato momento entrasse alguém fazendo um atentado aqui, sobrariam homens dispostos a morrer. Homens certamente se colocariam à frente das mulheres. Falo porque, nesse tempo que eu tenho estado com vocês, eu tenho conhecido algum de vocês. Mulheres certamente se colocariam na frente de crianças que não são seus filhos. Isso é louvável. Isso é um exemplo de dar a vida para o irmão. Chegar ao extremo de morrer por alguém é evidência de que se ama profundamente. Mas isso deve ser vivido, meus queridos, diariamente. O velho homem deve morrer em nós, para nós demonstrarmos o amor pelos nossos irmãos. Nós devemos engolir o nosso orgulho e pedir perdão, mesmo que por vezes nós achemos que estejamos certos. Nós devemos ir até as últimas consequências em prol desse amor, dessa união, e se acostumar, porque haveremos de passar a eternidade juntos. Nós somos um povo, nós somos o povo de Deus, e nós precisamos nos amar. O que o apóstolo João quer dizer é que devemos estar tão interessados em servir aos nossos irmãos, que se preciso até morrermos por ele. Afinal, não foi isso que Cristo fez? Ele assumiu a nossa culpa e foi até as últimas consequências para que nós tivéssemos o perdão. Ele viveu e ele morreu por nós, no madeiro maldito, para que nós tivéssemos o perdão. Nós somos cristãos, meus queridos. Nós seguimos a Cristo. E uma vez que nós seguimos a Cristo, nós devemos copiá-lo. O verso de número 16, voltando ao texto, ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Esse é o exemplo máximo. Nele não havia culpa, mas ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos ou pelos irmãos. O nosso exemplo é Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos. Então, nós devemos seguir ao nosso Mestre e estar dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meus irmãos, nós amamos de fato e de verdade quando estamos dispostos a morrer em lugar dos nossos irmãos. O verso de número 17, nós vemos sobre dedicar os recursos aos nossos irmãos. A palavra do Senhor Deus nos diz: ora,
aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós não precisamos, meus queridos, ver os nossos irmãos chegar ao ponto de morrer de fome para ajudá-lo. Essa é a máxima. Nós devemos sempre estar dispostos e atentos às necessidades do outro, priorizando aqueles que são menos capacitados de sair de certa situação, quer seja por uma enfermidade, quer seja por um luto, quer seja por uma crise financeira. Nós devemos estar atentos. É verdade que nós também devemos aprender a pedir. Se tem uma coisa que o Senhor tem tratado o meu coração é aprender a pedir ajuda, especialmente em nossa casa. Nós precisamos pedir, clamar à igreja. Recentemente, chegou aos meus ouvidos, né? Uma pessoa muito próxima, a história de um jovem que estava precisando de ajuda, de um certo recurso, e ele pediu de todos os familiares, né? Que não eram crentes. E aí, vendo que não conseguiu, ele foi até o conselho e pediu uma ajuda. É uma palavra bem pastoral. O pastor disse: meu querido, você pediu a todos os seus familiares? Sim, ninguém tem. Você pediu aos seus irmãos na fé? Nós precisamos engolir o nosso orgulho e pedir ajuda. Mas o texto aqui fala sobre uma ação ativa, de ajudar e estar atentos. Meus queridos, não faltam pessoas para serem ajudadas. Talvez não aqui, mas inclusive talvez aqui. Não sei, procurem os oficiais, procurem o diácono, o tesoureiro. Se dispõe a ajudar, mas se não aqui, certamente em outros lugares há irmãos que precisam. Irmãos que carecem de coisas básicas por vezes. Enquanto na nossa despensa superabunda pela graça e misericórdia do Senhor, e que bom, isso, louvado seja o nome dele por isso. Mas há irmãos nossos que precisam. Há irmãos nossos que carecem, meus irmãos, de ajuda. Alguns, à luz da palavra de Deus, ou melhor, lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então nós devemos estar atentos aqui àqueles que são aproveitadores, é verdade, mas há homens instruídos, há pessoas na igreja que estão atentos a isso. O fato é, meus queridos, que a razão de nós trabalharmos é para nosso mantimento. Há pelo menos 3 razões de trabalharmos aqui, dos termos recursos: para não sermos um peso ao outro, para nos mantermos, para sim sustentar o trabalho do Senhor, os dízimos e as ofertas é o meio como Deus estabeleceu para o sustento da sua igreja. Em terceiro, para ajudar aqueles que necessitam. Lá na igreja de Atos, aqueles irmãos tinham tudo em comum. E aqui não estou pregando um socialismo, não, de modo nenhum. Não é essa a ideia. Alguns certamente vão ter mais para poder ajudar, mas o fato é que aqueles irmãos estavam tão dispostos a ajudar que eles vendiam as suas propriedades para acudir os necessitados. Eles tinham a certeza em seus corações de que o reino estava próximo. E se está próximo, não importa aquilo que nós tenhamos aqui, tudo é nosso. Nós precisamos estar dispostos a ajudar os nossos irmãos com os nossos recursos. Nós devemos ter uma vida simples, meus queridos, não porque a pobreza ou a simplicidade tenha por si só algum valor, mas é porque nos sobrem mais recursos para ajudar o nosso próximo. Nós devemos estar atentos, meus queridos, às necessidades dos nossos irmãos. A obrigação de meter a mão no bolso, essa é a palavra mesmo. Ela começa pela necessidade de ajudar o próximo. Diante das dificuldades que surgirem, nós devemos colocar a mão no bolso e, de fato, ofertar. Eu sei que é complicado falar sobre finanças, especialmente no contexto evangelical do Brasil, onde pessoas mercadejam a fé. Mas, meus queridos, isso é uma ordenança do Senhor. Deus nos ordena a isso. E como eu disse, não pense que você vai se abdicar de todos os prazeres no sentido de usufruir do fruto do seu trabalho. Inclusive, nós temos que ser sábios, ter tempo para usufruir do fruto do nosso trabalho. Por vezes nós trabalhamos tanto, 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 e não temos tempo para usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado. Mas, meus queridos, o que o apóstolo João está nos dizendo aqui é que nós, tendo recursos para acudir ao nosso irmão e não o fazemos, como pode permanecer em nós o amor de Deus? Como que nós podemos dizer que somos filhos de Deus?
Como nós podemos dizer que somos parte da igreja, do corpo de Cristo, se nós não estamos dispostos a servir, inclusive pelos nossos recursos? Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Isso a gente tem insistido lá em casa com as crianças, né, com as meninas. Melhor é dar do que receber. E aí, às vezes, quando elas querem barganhar em favor de si, elas falam: "Olha, melhor é dar do que receber". Não, não é isso. É de servir, meus queridos. Nosso coração, ele não é enganoso, né. Ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nós precisamos estar dispostos a servir. E para encerrar esse terceiro ponto e aplicação, Martim Lutero afirma que 3 conversões são necessárias: a conversão do coração, da mente e da bolsa. Quanto dos nossos recursos são destinados à assistência do próximo? Lá em casa a gente tem uma listinha, né? Água, aluguel, luz, tá? Tem lá uma listinha, ajuda ao próximo. Ah, mas eu não sei quem está precisando, como eu disse. Pessoas é o que não faltam para ser ajudadas. Quanto dos nossos recursos são destinados à ajuda ao próximo? E aqui eu não estou falando do caixa da igreja, estou falando do seu dinheiro, do meu dinheiro, dos nossos recursos, aquilo que nós administramos, que também pertencem ao Senhor, e nós seremos cobrados. Meus irmãos, amamos de fato e de verdade quando estamos dispostos a ofertar os nossos recursos em favor dos nossos irmãos. Como eu disse, meus queridos, nós somos cristãos e cristãos seguem a Cristo. Seguimos o Mestre de forma muito clara, isso nos é óbvio. Mas se nós formos sinceros com nós mesmos e nós examinarmos os nossos corações, nós teremos que admitir que temos odiado muitos dos nossos irmãos. Nós teremos que admitir, se nós formos sinceros em uma análise aos nossos corações, que não estamos dispostos, muitas vezes, a morrer em lugar dos nossos irmãos. Pelo contrário, nós os matamos em nossos corações. O fato é que nós não chegamos às vias de fato, por graça e misericórdia do Senhor, ou talvez por medo das consequências disso. Em terceiro, nós não abrimos o bolso tanto quanto poderíamos para acudir os nossos irmãos que precisam. Nós somos culpados, temos pecados e carecemos ser perdoados, e para sermos perdoados, precisamos confessá-los diante do Senhor. Isso é possível, meus queridos, porque o próprio apóstolo João nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos perdoa. Nós precisamos nos arrepender, clamar a Ele por uma mudança em nossas vidas. Isso é possível. Sabem por quê, meus queridos? É possível porque Deus não nos odiou. Antes nos amou em Cristo, antes da fundação do mundo. Abramos a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, verso 1, ou melhor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para si. Isso é manifesto na pessoa de Cristo. Porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Deus nos amou. Ele nos comprou para si. Cristo se deu por nós, como nós vamos ver adiante. Deus nos amou, diferente do que nós fazemos. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. É possível, meus queridos, nós termos o perdão, porque Cristo deu a sua vida por nós na cruz. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Lá em João, capítulo 10, não precisam abrir, verso 16 ao 18, diz a palavra do Senhor: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco.
A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus deu a sua vida por você. Jesus deu a sua vida por nós. Se de fato você o reconhece como seu Senhor e Salvador, se não reconhece, corra. Corra e se arrependa dos seus pecados, porque em Cristo nós temos o perdão. Ele deu a sua vida por nós. Porque você é a ovelha, a qual ele diz nesse texto que nós lemos: tem ainda outras ovelhas, não deixe aprisco, porque ele deu a sua vida por você. Você pode ouvir e reconhecer a sua voz como um bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. E nós reconhecemos a sua voz, porque nós somos as suas ovelhas. Porque ele deu a sua vida por você. Você pode ser chamado filho de Deus. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. Que privilégio, meus irmãos, que alegria é poder ser feito filho de Deus. Nós não temos mérito algum nisso, porque ele deu a sua vida por nós. Enquanto nós não estamos dispostos a dar a vida pelos nossos irmãos, Cristo fez isso por nós. E em terceiro e último ponto, porque Cristo, sendo o perfeito Rei, gozando de toda a glória, esvaziou-se dela, assumindo a nossa culpa, assumindo a forma de servo e morrendo na cruz, abandonado pelos seus. O Rei da Glória assumiu a nossa culpa no madeiro e foi apregoado para que todos pudessem ver. Ele se esvaziou das suas riquezas celestiais para que nós tivéssemos o perdão. E nós não estamos dispostos, muitas vezes, a ofertar aos nossos irmãos, a qual Cristo, de igual modo, comprou com seu precioso sangue. Meus queridos, ao pensar nisso, não me resta outra coisa a não ser chorar, me arrepender, porque tantas foram as vezes que eu pude ajudar e não o fiz. Nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos pensado mais neste mundo. Nós temos acumulado tesouros que a traça e a ferrugem corrói, que ladrões escavam e roubam. Nós não temos acumulado para nós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Meus queridos, nós não pertencemos a este mundo. Os nossos recursos, não somente os dízimos e ofertas, todo ele, deve servir para a honra e glória do Senhor. Ali naquela cruz maldita está a nossa salvação. Ali ele nos fez um nele, para a glória dele. Portanto, meus irmãos, não amemos de palavras, nem de linguagem, amemos de fato e de verdade, porque é isso que ele exige de nós, como seus servos, como seus filhos. Isso é o que ele exige da sua igreja. Isso é o que ele exige desta igreja. Isto é que ele exige de nós, no trato com os nossos irmãos. Não odiemos. Que nós não odiemos os nossos irmãos. Que nós estejamos dispostos a morrer, se preciso. Que dediquemos os nossos recursos aos nossos irmãos, para a glória dele, para louvor dele, que nos comprou e nos fez um nele. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós cremos, Senhor, que Tu nos ouve. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu inclina os ouvidos a nós, não por nós, mas pelo Teu Filho. Teu Filho que demonstrou seu amor por nós, morrendo em nosso lugar, se esvaziando da sua glória, Senhor, e assumindo a nossa culpa. Mas nós cremos, Senhor Deus, que Ele ressuscitou,
que Ele venceu a morte, Ele é a primícia dos que dormem. E nós, Senhor Deus, estamos seguros nele, mesmo que por vezes em nossos corações nós fraquejemos, nós duvidemos, em Cristo nós estamos seguros. Não por nós, Pai amado, mas pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nós te clamamos, nos ensine, Senhor Deus, a amarmos os nossos irmãos de fato e de verdade, não somente da boca para fora, mas que nós amemos os nossos irmãos, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. E é no nome dele, Senhor, que nós choramos, que nós te clamamos perdão. Amém.